Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 422 do projeto Bíblia para Iniciantes. O áudio do dia 421 foi bem maior do que o normal, do que o usual, mas não teve como, né, gente? É muito poder nessas palavras, viver na carne ou no espírito. Como é profundo essa parte aí do versículo 17 ao versículo 26, falando dessa luta interna que age sobre nós. E Paulo aí dando, né, as dicas, falando como nós devemos viver essa vida de santidade, nos separando do mundo e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? E agora estamos no capítulo 6, último capítulo de Gálatas. Vamos hoje apenas os 5 primeiros versículos para a gente não ter pressa e para também não fazer um áudio tão grande, né, como ontem. Mas vamos lá. Paulo fala o seguinte, ainda falando sobre como agir, né? O como agir aqui no caso, como agir com os irmãos, tá? Irmãos de fé. Ele fala no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido ou apanhado em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Na outra versão diz aqui, ajude essa pessoa a se corrigir da falta, da transgressão, mas faça isso com humildade, com brandura, com mansidão. Lembra do fruto do Espírito, mansidão, humildade, paciência, longanimidade. Então, assim, ele está falando de pessoas que já são irmãos na fé. Isso acontece muito, né? Às vezes chega uma pessoa dentro da igreja, e cristão também, vai falar com você, e aí começa aquele espírito de fofoca, ela acha que não está fazendo nada de errado, mas ela está, na verdade, falando mal de uma outra pessoa, ou trazendo alguma dissensão, ou alguma inimizade, alguma facção. Nesse caso, né, a pessoa que está percebendo, né, essa falta, essa transgressão, com sabedoria, com humildade e com brandura, deve corrigir, deve ajudar essa pessoa a perceber a falta, porque às vezes a pessoa, mesmo andando no Espírito, mesmo com Deus, ela faz aquilo automaticamente e ela nem percebe que fez errado. Ou percebe e não se arrepende. Então, aqui ele está falando, corrige, mas com espírito de brandura. Lembra no versículo 15 do capítulo 5 que fala que um ambiente de legalismo, ele traz destruição. Ele fala assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mas isso é num ambiente de legalismo. Aqui não, a correção não é apontando, julgando, olha, você errou, você fez isso, você está errado. Não, não é esse ambiente de legalismo, de legalidade. É um ambiente de amor, e o amor exorta, né? A palavra diz, quem ama, exorta, quem ama, corrige. Um pai que ama é um pai que corrige. Deus nos ama, Deus nos corrige. Então, com esse espírito de brandura, devemos corrigirmos mutuamente e estarmos aptos, estarmos dispostos a sermos também corrigidos com esse espírito de brandura e aceitarmos, né, lá em Provérbios diz, né, que aquele que é corrigido e é sábio, ele cresce, mas o tolo que é corrigido, ele não aceita a correção. Então,
é bom você saber também quem que você está corrigindo, mas sempre faça aquilo que está na palavra. Vá com o espírito de brandura. Se ele não receber, você fez a sua parte da forma correta. Versículo 2, eu sou apaixonado por esse versículo também. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É engraçado que ele fala, né? Muito aqui o Paulo fala que não estamos mais debaixo da lei. Ele fala muito de lei aqui, que a gente não está mais debaixo da lei, mas ele traz aqui a lei de Cristo. Estamos debaixo de uma nova lei, a lei de Cristo, a lei do Espírito da vida, e não aquela lei que nos escravizava e que nos mostrava, né, o nosso pecado, que mostrava os nossos erros. Agora é uma lei de vida, uma lei de Cristo, uma lei de amor. E o que fala a lei de Cristo? Qual o mandamento que Cristo trouxe, o maior de todos? Amor. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Levar as cargas uns dos outros nada mais é do que expressar esse amor. É você agir, porque o amor é uma atitude, é uma decisão e uma atitude. Carregar, olhar para aquela pessoa e andar junto e carregar e ajudar. Tão lindo isso, tão lindo. Você vê uma pessoa em necessidade, você se colocar à disposição, ajudar essa pessoa, né? O próprio Cristo teve a ajuda de Cirineu, né? Que ele não estava conseguindo carregar a cruz dele pela dificuldade física que ele estava ali, sem forças físicas, e o próprio Cirineu ajudou a carregar a cruz de Cristo, né? Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha aqui, não podemos olhar para nós mesmos e nos ensoberbecermos daquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz é porque estamos expressando Deus na nossa vida. Porque sem Deus não somos nada. E ele fala aqui, você percebeu, né, que Paulo fala uma coisa forte aqui, não sendo nada. Se alguém se julga ser alguma coisa não sendo nada, ou seja, nós não somos nada. Sem Deus na nossa vida, não somos nada. Só podemos ser alguma coisa por causa de Deus que age na nossa vida, que age através da nossa vida. Amém? Você concorda comigo? Então não se engane, ele fala que não se engane, não se julgue ser alguma coisa, não sendo nada. Versículo 4, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Deixa eu explicar melhor isso aqui, ó, na outra versão mais explicadinha, com a linguagem mais fácil. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa ela pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Então você pode olhar para aquilo que você fez e achar bom, e achar, uau, isso foi bom, mas sem se comparar com as outras pessoas, mas achar bom sem se achar o que você fez foi bom. O que você fez, o seu labor, o seu modo de agir, a sua obra foi boa. Ok, celebre isso. Uau, caramba, poxa, que bom que Deus agiu na minha vida. Mas lembre-se, você não é nada. Sem Deus você não é nada. Né? Isso já passei por várias situações como essa. E fala, caramba, que legal, olha só o que eu fiz. Tão legal, tão bonito isso que eu fiz. Sem Deus eu não faria isso. Então é algo sincero, né? Porque senão você fica com aquela falsa humildade, falando, não, eu não sirvo para nada. Gente, nós somos importantes aqui. Nós temos uma missão, nós temos um propósito grandioso, mas fazemos isso o quê? Porque Deus
age em nós. E aí quando você vê o agir de Deus na sua vida, você pode se alegrar sim, não tem problema nenhum. Mas lembre-se, foi Deus. E não compare, não fique comparando. Ai, eu fiz isso, foi bom, mas olha, tal pessoa fez mais. A outra pessoa tem um dom de cura, a outra pessoa faz isso. Ei, para de comparar. Cada pessoa vai cumprir o seu propósito e cada pessoa no seu tempo. Amém? É isso que ele está falando aqui. Não fique olhando. E no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Ok, você deve carregar a sua própria carga e ajudar o teu próximo. Porque Deus dá força para você carregar a sua carga e também ajudar o próximo. E também carregar a do outro. Ele cria, você vai criando músculos físicos, emocionais e músculos espirituais, para que você carregue, cada um carregue a sua carga. Só que Jesus fala também, ei, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu carregar com você também. Né? Que ele está falando aqui também porque cada pessoa tem as suas dificuldades, as suas provações na sua vida. Né? O próprio Paulo, ele fala, eu tive, né, um espinho na carne, que era uma carga que ele tinha que carregar, uma coisa específica para ele, que ele mesmo fala assim, para lembrar ele que ele não podia se ensoberbecer. Ninguém sabe que espinho é esse, tem várias, né, hipóteses aí, mas ele nunca abriu, nunca falou isso abertamente. Então cada um, né, cada pessoa tem a sua dificuldade, cada pessoa tem a sua luta. Né? Tem pessoas que têm dificuldade com a questão visual, né? Olha e já começa a desejar alguma coisa. Tem outras pessoas que têm dificuldade de manter a calma, se irritam com facilidade, né? Mudam de humor com facilidade. Tem outras pessoas que têm outras dificuldades. Cada pessoa tem a sua dificuldade, cada pessoa teve a sua história. Né? Então, nós devemos entender isso e, ao mesmo tempo, ajudarmos uns aos outros. E se percebermos algo, corrigirmos, né? Alguma falta, corrigirmos com o espírito de brandura. O mais importante daqui não é nem a correção, é como corrigir. Porque corrigir de forma errada é pior ainda. Então, com o espírito de brandura, vai lá e corrige. Um sorriso, com olhar no olho, com amor, com compaixão. Amém? Quanta sabedoria, quanto aprendizado, é ou não é? E tem muito mais, tá bom? Então, estamos aí fechando o livro de Gálatas, ainda temos mais alguns versículos aí para fechar esse livro. Dá vontade de fazer ele outra vez. Dá vontade de pegar Gálatas e fazer outra vez. Acho que eu vou fazer isso, vou escutar os áudios novamente. Que livro, que carta fantástica, maravilhosa. Vamos aplicar isso nas nossas vidas, amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.